Atenção, você que é papai ou mamãe, tem filho pequeno, principalmente recém-nascido. Com a chegada do outono, um vírus muito comum nessa época é a principal causa de infecções respiratórias em crianças. Para saber mais sobre os cuidados, a gente conversa agora com a pediatra Luciana Monte. Oi, doutora, boa noite, seja bem-vinda ao Band Cidade. Boa noite, é um prazer. Doutora, por que é tão comum essas doenças respiratórias nessa época do ano? Essa época de outono e inverno é a época que os vírus circulam mais frequentemente entre as pessoas. E aí as crianças pequenas principalmente, mas todos nós sofremos com esses vírus, né? Existe uma sazonalidade e os vírus vêm nessa época, entre outono e inverno. Então todo mundo fica exposto, eles são vírus muito contagiosos, né? Então muita gente sofre, a gente está vendo hospitais lotados, né, de crianças, dá um impacto muito grande assim, na saúde pública, no sofrimento para as famílias e para essas crianças principalmente. Tem um vírus sincicial respiratório, né? Como se prevenir? Qual é o perigo desse vírus? Esse vírus é o principal vilão, né, que está circulando agora essa época do ano, que causa uma doença chamada bronquiolite aguda. E as crianças sofrem bastante, os bebês pequenos, porque ele é um vírus muito agressivo, muito contagioso, né, e que provoca mesmo uma doença que dá falta de ar. Muitas crianças são internadas, né, por causa disso, precisam usar oxigênio. Então é um vírus agressivo, né, que pode inclusive ser fatal. Então por isso que é muito importante a prevenção, os pais estarem se preocupando em preveni-lo. Como seria um melhor método de prevenção? Isso, a prevenção de vírus respiratórios em geral e doença respiratória, ela passa principalmente pela amamentação. Então as crianças que são amamentadas, os bebês amamentados, eles se protegem, a mãe passa anticorpos para essa criança, então isso é uma ótima maneira de prevenir. Evitar o tabagismo, então evitar tanto para não se prejudicar quanto para não prejudicar os outros, né? Isso também ajuda bastante. É importantíssimo também a higiene das mãos, né? Então a gente vê muito as pessoas que ficam, é importante ter álcool gel, né? Lavar sempre as mãos, porque essas transmissões ocorrem principalmente por gotículas e por contato, né? Então nós precisamos prevenir, então higienizar a mão é uma coisa muito importante. E outras formas de prevenção também, por exemplo, evitar aglomerações, né? Evitar ambientes muito fechados, por mais que esteja, pode ter um pouco frio, mas é importante abrir as janelas, né? Deixar as crianças ao ar livre, evitar muita aglomeração, bebezinho pequeno principalmente, né? Agora, doutora, a senhora está falando em aglomeração, tem a questão de ir ao hospital, né? Porque como saber que é uma gripe, um resfriado que eu posso cuidar em casa e tem aquele clique, né? Não, agora é hora de ir para o hospital, porque no hospital, como a senhora disse, tem muita gente doente, pode ser pior até, né? É verdade, né? O hospital não é lugar para criança que está bem, né? Realmente, para buscar um atendimento, um pronto atendimento, existem alguns critérios, né, que os pais devem observar. Claro, um ambiente fechado, um ambiente que circula muitos vírus também, muitas bactérias. Então, por exemplo, uma criança que tem um vírus, ela pega um vírus e tem apenas um resfriado comum, uma febre baixa, algo mais tranquilo, é importante ela ficar em casa, né, observando, porque os vírus em geral, eles não têm um tratamento específico, na maioria das vezes, então a pessoa fica em casa e espera passar esse vírus, hidratando, tomando bastante líquido e higienizando as narinas. Não é o momento de levar, por exemplo, para um pronto atendimento. Mas uma vez que a criança ou a pessoa comece a ter sinais, por exemplo, de falta de ar, uma respiração mais ofegante, ou, por exemplo, uma febre alta que não passa com medicação, ou que demora muito tempo, mais de 3 dias, ou a criança não consegue ingerir o leite materno ou líquidos em geral, esse sim é o momento de procurar o serviço, né, o atendimento, porque aí sim ela pode estar desenvolvendo uma bronquiolite, uma pneumonia, alguma coisa assim desse nível de gravidade que ela precisa provavelmente internar, usar oxigênio e, em geral, ficar sob os cuidados dentro de um hospital. Então, realmente tem que ter muito cuidado. Doutora, e a vacina também é importante tomar, né? Além disso tudo. Né? Super importante. Na verdade, assim, a maioria dos vírus, a gente falou do vírus sincicial, né? Que como eu falei, o grande vilão nessa época do ano, mas existem outros vírus, né? Por exemplo, o vírus da influenza, que é esse que a gente tem a vacina, que está para chegar agora. É importante que todos recebam essa vacina, né? É importante ficar atento quando começar a campanha. Então, para o vírus influenza tem vacina, mas para outros vírus respiratórios não tem tanta prevenção. A gente tem para o vírus sincicial uma prevenção que se chama palivizumab, que as mães podem procurar atendimento médico e ver se os filhos têm direito a receber. Tá ótimo. Obrigada, viu, doutora, pelas dicas valiosas. Eu vou guardar todas que eu vou precisar em breve. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Um prazer.
E veja no próximo bloco, o barco da CAESB é levado pela correnteza na barragem do Descoberto. Band Cidade volta já.